Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Python. Tá? Nessas aulas agora, né, a gente está criando um projetinho aí. Vamos começar a criar, né, um projeto em TK Inter, mas antes eu queria utilizar essa aula aqui para poder falar de mais algumas propriedades que eu deixei de falar nas aulas anteriores sobre o TK Inter. Tá? Então eu vou executar aqui, ó, a gente tem aquela janelinha que a gente estava criando. Tá? Então vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Tá? Eu vou começar pelo... Deixa eu dar o play de novo aqui. Vou começar aqui pelo ícone e pelo título. Tá? Então, antes de mais nada, o que eu fiz? Eu peguei a imagem que já estava aqui mesmo, aquele logo, né? Não sei se vocês lembram, a gente clica aqui e aparece o logo do Python. Tá? Foi tudo que nós fizemos aqui com esse programinha. Então, beleza. Eu peguei aquela imagem, né? Vim aqui no Google, pesquisei por converter PNG para ICO, para .ico, e aí ele me trouxe esse site aqui, eu vim aqui e converti. Tá? É só jogar o arquivo aqui, clicar em converter, que vai aparecer aqui do ladinho. Você pode converter da maneira que você achar melhor. Para mim sim foi bem rápido, então eu converti por aqui mesmo. Depois é só clicar aqui em descarregar. Tá? Bem, então vamos lá. Já até fechei aquela aba lá porque eu não vou mais falar sobre aquilo ali. Como que eu mudo isso, né? Então, existe uma propriedade, já tinha até deixado aqui, ó. Se eu tirar essa propriedade aqui, né, ele vai vir aqui com TK. Por padrão, ele vem escrito TK no título do programa. Então, o que eu faço? Raiz, né, que é a nossa instância de TK, com a propriedade, um método title. E dentro de title eu passo a string que eu quiser. No caso aqui eu vou colocar aula 50. Opa, aula 50. E aí eu executo, ó, e ele alterou o título aqui, beleza? E o ícone, como que eu faço isso? É um outro método, tá? O ícone é o método, olha lá, icon bitmap, tá? Icon bitmap, beleza? E aqui eu passo o caminho do meu ícone, tá? O arquivo.ico, né? Então a gente percebe aqui, ó, eu tenho um PNG e tenho um .ico, que eu transformei em .ico. E aí eu vou passar aqui, como ele está na mesma pasta do meu programinha, eu não preciso me preocupar em passar o caminho inteiro, é só botar o nome dele aqui. E aí quando eu executo, ele aparece aqui pequenininho, né? Mas já é alguma coisa, não é mais aquela peninha aquela peninha lá do TK Inter, né? Outras propriedades também, vamos lá. Existe um método chamado override redirect. Por padrão ele vem como false, e aí eu posso passar aqui, ó, posso passar dessa maneira aqui o true, tá? Não é uma string, então eu passo ele dessa forma aqui. O que eu estou fazendo com isso? Se eu executar, ele tira aqui de cima a minha barrinha aqui, onde eu tenho aqui o botão de minimizar e etc. Tá? Isso aqui é muito bom para quando você vai criar uma janela que é só uma janelinha de confirmação de alguma coisa e tal, e aí você não quer que tenha esse botãozinho de fechar e maximizar e etc. Você só quer que tenha ali a opção sim ou não e etc. Né? Beleza. Vou tirar esse aqui porque esse aqui não me interessa. Outra coisa que eu posso fazer é alterar a cor de fundo, né, dessa janela. Eu posso, por exemplo, no caso a cor de fundo é um atributo, tá? E aí não é um método, é um atributo. Então, como é um atributo, eu posso simplesmente passar aqui o background
tá? Eu posso passar dessas duas formas, ou BG, tá? E aí eu passo a cor que eu quero, tá? Eu posso passar daquela forma lá. Eu vou chutar aqui, tá? Uma cor que eu não lembro de cabeça aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o branco é 000000. Aqui tem hexadecimal, tá? É só procurar. Como nós já vimos aí em outras aulas, eu acho que eu comentei sobre isso, como é você transformar a cor que você quer, exatamente a cor que você quer, em hexadecimal, tá? Para você poder pegar o valor em hexadecimal daquela cor e poder jogar aqui. Vamos ver aqui. Esse é o preto. Então o branco é FFFFFF. Exatamente. Então agora aqui eu tenho uma janela completamente branca. Aqui ainda ficou cinza, né? Porque aqui na verdade não é o background da janela. Isso aqui é o background dos nossos frames aqui, dos nossos labels. Então eu teria que passar essa mesma cor quando eu fosse criar aqui, ó. Por exemplo, quando eu fosse criar o nosso frame, né? Deixa eu passar aqui, ó, background gray. Aqui seria o botão, seria tudo, né? Deixa eu verificar aqui, peraí. Seria o label, ele ficou branco no fundo, né? Aquela parte da direita é porque nós temos um outro label aqui, ó, tá? Ele está, ó, deixa eu botar BG, fazer a mesma coisa aqui, BG, vamos ver agora, ó, ficou branco aqui, aqui, aí que tem alguma coisa errada. Deixa eu botar aqui no frame também para ver o que acontece. Nós teremos que ter feito isso desde o início, né? Já ir criando ali, já ir criando a nossa janela já com essa propriedade, né? Tá aí, tudo branco, ó. Então alterei o frame, tá? Então perceba que é uma propriedade que eu posso inserir no frame. Então aqui está o frame, ó. Eu já estou instanciando o meu FR1 com o frame, passando os argumentos, a minha instância de TK, que é raiz, e o background branco. E a mesma coisa eu faço com o label, a mesma coisa eu faço com FR2, tá? No caso do botão eu não fiz porque esse aqui é a cor do botão, tá? Então eu posso mudar aqui, ó. O botão vai ficar vermelho agora. Beleza? Deixa eu botar aqui blue. Beleza. Eu vou apagar isso aqui, olha. Não sei se vocês lembram, mas a gente criou um label, dois labels aqui para a gente poder jogar o botão e o label lá para a esquerda. Vou apagar para eles ficarem centralizados, que não tem por que eu deixar lá. Outras propriedades que eu posso utilizar também, eu vou fazer aqui no raiz mesmo, né, na instância de TK direto, mas eu posso fazer também no botão, em outros lugares aqui, né, em outros componentes. Antes de mais nada, eu vou tirar eu vou só comentar, na verdade, para não precisar. Depois eu vou voltar para a cor branca, tá? Então eu vou só comentar aqui o background aqui de raiz, porque senão ele não aparece, tá? Não vai aparecer o atributo que eu vou alterar agora. Então eu vou alterar um atributo chamado relief, assim, tá? E aí os tipos de relief, eu tenho aqui, eu abri um site, procurei na internet, né? Tem um site aqui, ó, tutorial, ponte, sei lá. Beleza. E eu tenho esses tipos aqui, ó, tá? Por padrão ele vem como flat, tá? Então se eu quiser mudar, raised, por exemplo, vamos ver como é que fica.
Executei. Pô, não apareceu nada. Pois é, então vamos lá. Tem outro atributo chamado border, tá? Ao que me parece, ele está zerado, né? Então vou dar um tamanho para ele, vou botar aqui 10 pixels, tá? Então ele é por pixels, então você coloca aqui o número sabendo que esse inteiro corresponde a pixels, tá? Então quando eu executo, ele estranhamente agora não me trouxe, aqui ó, trouxe, tá? Só demorou um pouco, mas trouxe. Então veja que tem uma borda meio estranha. Deixa eu ver se eu tirando o branco aqui, essa borda vai aparecer. Ele não estava aparecendo para mim? Ah, tá, entendi. Por algum motivo que eu desconheço, eu tinha que minimizar e maximizar e restaurar novamente aqui para poder e abrir novamente para poder aparecer. Então ele pode sim, você pode deixar o branco aí como background, não tem problema. Ele só está dando esse erro aqui que eu não sei porquê, né? Eu executo, ele aparece só essa janela, aí eu preciso minimizar e voltar para aparecer. Ah, beleza. Então vou aumentar essa borda aqui para ver melhor. Ó, minimizar. Tá, isso aqui fica estranho, né, fazer isso na janela. Então isso aqui é mais para se fazer com os botões e tal, com outros componentes, tá? Mas é possível alterar essas propriedades. Como que eu poderia alterar isso aqui lá no botão, por exemplo? Vou apagar aqui, que eu acho que eu prefiro que fique assim mesmo, flat, sem a borda, tá? E o border zero, né? Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, vou vir aqui no bottom, né? No nosso LB1, e aqui nessas propriedades todas aqui eu vou colocar. Eu posso tanto alterar já direto quando estou instanciando, como eu posso alterar daquela mesma maneira que eu fiz com raiz, tá? Eu posso simplesmente chegar aqui e fazer self.lb1 e entre colchetes, ou melhor, entre colchetes, né? Isso. Entre colchetes eu posso colocar aqui relief e alterar. E embaixo colocar, né, relief, e aí eu coloco aqui o que eu quero, read. E aqui embaixo eu posso colocar self.lb1 e alterar border. Né? São todos atributos que já vem com um determinado padrão, por isso que a gente não tem a obrigatoriedade de passar aqui na instanciação desses atributos, melhor, do label, né? Aqui é do label, olha só. Tô falando do botão. Tirar daqui. Quero fazer aqui, ó, no bottom, tá? É só alterar. É só alterar aqui para BT1 e BT1, beleza. E aqui eu vou colocar aqui um tamanho 8, por exemplo. Vamos ver como é que vai ficar. E alteramos aqui a borda desse botão, tá? Então temos outras aqui, né? O site mostra que ó, temos essa Sunken aqui. Vamos ver aqui qual é a ideia. Ah, bacana também. Temos a Groove. Vamos ver como é que fica também. Ó, percebam que quando eu faço no botão, não na janela, eu não preciso minimizar e voltar, tá vendo? Tava dando erro só quando eu fazia na janela, tá? Eu acho que já vimos todas, né? Pelo menos todas que aparecem aqui. Ó, Rised. Rised é bacaninha, né? Então eu posso alterar o tamanho disso aqui. Dá impressão de 3D, não é verdade? Posso alterar, aumentar, vamos ver como é que fica com 30. Ó. Deixar pequeno, né? Tá aqui uma bordinha bem
bem suave, com 5 pixels, beleza. Outras coisas que nós podemos fazer também, e agora só para finalizar, né, vou até fechar essa página aqui, e para finalizar a gente pode alterar também o seguinte, a gente pode botar uma borda no frame, né, e como que nós fazemos isso? Como eu falei, os atributos eles vêm por padrão, tá? Então, como eles já têm um determinado padrão lá na classe, nós não somos obrigados a passar um valor, mas se quisermos alterar esse valor nós podemos. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu pesquisei aqui, né? Caí nesse site aqui, TI fora da caixa.blogspot.com, beleza. E aqui, né? Nós temos aqui os atributos para poder alterar o tamanho e a cor da borda de um frame, tá? Então basta eu pegar esses atributos e cadê o frame? Aqui, ó, o frame está aqui, eu estou instanciando o frame, já passei a cor de fundo, né, do frame, e agora eu vou passar a borda. E o atributo aqui para o frame, né, para alterar a borda é esse aqui, Highlight Background e Highlight Thickness, né, alguma coisa assim. E vamos ver como é que vai ficar. E ele criou aqui uma borda preta aqui, né? Vamos mudar a cor, vamos ver se red, por exemplo, vamos ver como é que vai ficar. Tá aí. Beleza, essa é a nossa aplicação, tá? Claro, fizemos aí então nossa aplicação teste para a gente aprender aí, né, alguns atributos, coisas que dá para fazer, tá? Alterar o ícone, nosso título, beleza, pessoal. Então, eu vou aqui, ó, estou aqui no diretório onde está o arquivo .py que eu criei, tá? O que eu vou fazer aqui? Tá? Só para finalizar aqui essa aula, tá? De tudo que a gente pode... Claro, tem muito mais coisa que dá para ser feito, né? Mas só para a gente finalizar, eu vou abrir, né, esse arquivo com o nosso bloco de notas. Por que bloco de notas? Porque o bloco de notas eu posso transformar em qualquer arquivo que eu quiser, tá? Eu vou salvar como... É só colocar aqui, ó, janela.pyw. E aqui coloco tipo todos os arquivos e vou salvar. Tá, o que eu acabei de fazer aqui, tá? Deixa eu fechar essa janelinha aqui, beleza. O que eu acabei de fazer aqui? Agora eu tenho um arquivo .py e um arquivo .pyw, tá? O que acontece? Se eu executar aqui, ó, só executei, tá vendo? O arquivo, né, dei 2 cliques, vou dar 2 cliques novamente aqui, ó. Esse aqui é o nosso pyw, tá? Vou dar 2 cliques aqui nele e ele abre como um programinha qualquer, tá? Lógico, para você fazer isso, né, para funcionar, você tem que ter o Python instalado na sua máquina, tá? Então, o Windows não vem com o Python 3 instalado na máquina. Então, provavelmente, se você quiser, por exemplo, distribuir o seu programa para alguém, ou você vai ter que transformar ele em .ez, né, .exe, ou você vai ter que fazer com que a pessoa instale lá o Python na máquina dela para poder executar dessa forma aqui, beleza? Dá para fazer com PyStalia? Olha, sinceramente eu já tentei, mas o PyStalia tem dado alguns erros aí em relação a programas com interface gráfica, tá? É necessário dar uma pesquisada um pouco mais a fundo aí para poder ver como fazer aí para poder criar um executável, né, um .exe, para você poder distribuir o seu programa por aí, beleza? Mas isso aqui é uma solução bem bacana. Você tem um executável, tá? Ele não abre o console nem nada disso, beleza? Só que nesse caso aqui você precisa ter o Python instalado no computador, tá? Então é isso, pessoal. Ó, e perceba também que eu só abri e não botei para funcionar. Perceba que ele está funcionando normalmente, ó. Tá? Então é isso, pessoal. Essa aula fica por aqui, já está bem grande a aula. Vou finalizar por aqui. A partir da próxima aula nós vamos começar
a criar o nosso projetinho lá, o nosso programinha de par ou ímpar com interface gráfica, beleza? É isso aí, pessoal. Um grande abraço, fiquem todos na paz e até a próxima aula.